Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo Kardec. E hoje eu tô aqui com o Luiz Lira, né, que ele fez uma pesquisa, né, um artigo comparando as edições do Livro dos Espíritos e vamos tratar sobre esse tema hoje. Hein? Então, Luiz, se apresente, por favor. Bom para todos, uma satisfação aqui estar neste canal. Eu sou Luiz Jorge Lira Neto e sou espírita já há bastante tempo. E minha graduação, sou engenheiro, mestrado em economia e tenho duas grandes paixões, que é a história e a doutrina espírita. E aí, nessa pesquisa, eu tentei utilizar aí os dois aspectos, histórico e doutrinário. Perfeito. Então, para uma primeira questão, quais são as principais diferenças, né, entre as edições do Livro dos Espíritos? Né? Tanto as diferenças doutrinárias, né, e as diferenças também da ordem das questões, né, da estrutura do texto. Veja, não é um trabalho fácil esse comparativo, porque se colocam que Kardec fez 16 edições enquanto encarnado, e elaborou bastante entre a primeira e as demais edições. Nós temos a segunda edição, a segunda reimpressão da segunda edição como um texto básico, até a 16ª ele fez algumas alterações, mas quando a gente compara, vamos ver que Kardec ele modifica bastante a obra em alguns aspectos, tanto que ele coloca que é uma nova obra. É comum, a gente tem um senso comum sobre várias questões do Espiritismo e também do Livro dos Espíritos. Então, se coloca que Kardec duplicou a quantidade de questões, saiu de 501 para 1019, 1018, conforme como se queira. E achamos que ele aproveitou ipsiliteris, essas 501 questões, e adicionou mais, já que há um interregno aí de quase 3 anos entre as duas edições. Mas, para você realizar um comparativo, tivemos que pegar essas questões e aquelas sub-itens ou sub-questões que ele coloca, ele não numera na primeira, também como na segunda. Quando você soma as 501 mais a demais 400 e tantos sub-questões, vamos ver que a primeira edição tem 918 questões, perguntas. Na segunda, 1.216. Então, em termos absolutos, Kardec teria aumentado 32% apenas da obra. E aí vem as questões. Aproveitou de forma integral, textualmente foi a mesma, e a gente começa a se surpreender o desempenho e a desenvoltura com que Kardec trabalhou a segunda edição. Realmente é uma nova obra. Nós vamos ver que são 3 livros na primeira edição, na segunda ele faz com 4, muito embora que já é conhecimento de todos, na primeira edição do que é o Espiritismo, que ele lançou em 1859, no final ele publicou o índice da segunda edição do Livro dos Espíritos, com 5 livros. Ele tinha Manifestações dos Espíritos. Quando ele publica, ele suprime esse 5º livro e publica com 4. O que entendemos é que os 2 últimos livros da segunda edição equivalem aos 2 últimos da primeira edição, e ele muda muito pouco, porque ele apenas, a maior parte, ele transforma subperguntas da primeira edição desses 2 livros em questões, e aproveita a maior parte dos comentários. Ele trabalhou bem o primeiro livro da primeira edição, que desdobra em 2. E ele manteve, isso é que a gente identifica, um equilíbrio entre essas 2 partes. Se a gente fizer uma equivalência, tanto que no estudo que eu fiz, eu comparo o primeiro livro da primeira edição com os 2 livros da segunda edição, basicamente 62% do texto. E os 2 últimos livros da primeira com os 2 últimos livros da segunda, ele mantém também uma proporção em quantidade de questões. Esse equilíbrio é interessante. Mas isso só são coisas aparentes. A gente imagina que ele aumentou em 50% a quantidade de questões, e em questões novas foram realmente 49% a mais. E ele aproveita 74% das questões da primeira edição.
descarta umas 235 questões. 99 destas, ele ou aproveita no Livro dos Médios, cerca de 76, ou reincorpora a outras perguntas da segunda edição. Mas um montante realmente ele descartou. E nesse estudo, verificamos o que ele descartou, qual foi o tema. Estava muito ligado à questão da mediunidade, que aí tem um sentido porque ele incorpora lá no Livro dos Médios. A intenção de Kardec, a gente nota, que era publicar a segunda edição do Livro dos Espíritos com a primeira do Livro dos Médios em 1860. E ele avisa isso, alguma coisa não deu certo, ele posterga o Livro dos Médios mais um ano e reduz um pouco o Livro dos Espíritos, tirando um capítulo da Manifestação dos Espíritos. E aí ele fecha o que a gente chama da teoria da filosofia junto com a sua praxe, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios. Outra questão que identificamos, das cerca de 400 textos que nós dizemos que é comentários de Kardec da primeira edição, ele descarta 200. Só aproveita a outra parte. Então, Kardec rearrumou a segunda edição. Ele tira algumas redundâncias e a gente surpreende. Por exemplo, ele junta 3 questões da primeira edição e uma única na segunda. Um outro ponto que todo mundo sabe é que Kardec, na segunda edição, ele faz dissertações sobre alguns temas. Embora ele numere como um item, mas ele disserta, ele faz ensaios, ele faz alguns textos dito comentários bem extensos na segunda. Identificamos na primeira, ele diz que não usou a tipologia para a primeira edição. No entanto, 34 questões, ele diz simplesmente resposta sim na primeira, e 10 não. Então, são 44 questões que a resposta é sim ou não, não tem mais nada além disso, que nos sugere realmente tipologia nessas questões. Já na segunda edição, não. Ela realmente é bem extensa, um trabalho de fôlego, que se a gente identificar foram apenas 3 anos, e como ele produziu nesses 3 anos, além de todo o material da Revista Espírita, o que é o Espiritismo, e as manifestações, né? Ele fez aquele livro introdutório, as instruções práticas, que depois ela abandona quando publica o Livro dos Médios. É muito interessante, Eric, a gente imaginar o tempo despendido de Kardec na organização do que a gente chama de espiritismo ou doutrina espírita. Porque a gente imagina que a obra de Kardec se resume, eu não sei porquê, a 5 livros principais que nós denominamos codificação. Por que esse termo? Para ficar muito parecido com o Pentateuco. Aí se afirma ele como a terceira revelação, muito embora Kardec tenha tratado disso. Mas é agrupar numa linha de raciocínio muito pouco. Porque se a gente identificar a obra de Kardec, e os espíritos assim o disseram, que ele iria organizar. Ele entendeu no início que era organizar os princípios. Mas o que é que ele fez? Ele criou um método. Esse foi a primeira obra de Kardec, foi o método que ele fez. Depois, ele escreveu os princípios em livros e em revista. Cria uma instituição científica para discutir isso, uma sociedade, já que ele pertencia a mais de 12 sociedades de ciência e de desenvolvimento da aplicação da ciência. Então, ele criou uma sociedade científica. E depois ele estabelece um plano de organização desse movimento. Então, se a gente quiser resumir a obra de Kardec, seu método, escreveu livros e revistas sobre o conteúdo que ele absorveu com esse método, criou uma sociedade científica e organizou um movimento. É muito para a gente pensar só na codificação. É um Kardec muito mais ativo do que se imagina no movimento, né? Como... E é ruim. Canuto de Abreu, quando ele fez a tradução da primeira edição
para comemorar o centenário do Livro dos Espíritos, ele faz uma introdução muito inquietante. Inquietou tanto que Humberto, Herculano Pires se inquietou. Disse que ele fez um novo livro e deu um bafafá na época. Mas o que é que ele diz? Olha, na primeira edição, Kardec é como que um secretário, coletou informações, deixou uma disponibilidade no livro, que ele fez o livro com 2 colunas. Na primeira, pergunta e respostas, que Kardec diz que é a feição de uma entrevista espírita. Na outra coluna, ele fez como fosse um texto corrido, uma dissertação, que nós colocamos como se fosse comentários dele. Na primeira edição, ele diz que não é comentário dele, que foram respostas e informações coletadas ao longo do tempo dos espíritos, que ele juntou, classificou no mesmo conteúdo das perguntas e respostas. Isso para a primeira edição. Então, a edição sintética é o primeiro contato de Kardec do uso do seu método, que foi desenvolvido ao longo do tempo, para fazer, eu acho que 1 ano e meio, mais ou menos, que ele trabalhou há 2 anos na primeira edição, algumas coisas novas, outras são inquietações que Kardec já tinha, porque para compreender Kardec, tem que estudar seus livros pedagógicos. E a gente começa a ver quantas questões importantes ele introduziu na codificação. Questão da educação, da contribuição da pessoa para o bem social. Está muito claro isso na sua obra anterior, porque não há como dividir Kardec em 2, como Rivaio e como Kardec. Eu não sei por que a gente fez isso. E a outra questão se coloca, Kardec, a gente se diminuiu para poder sobressair sua obra, por isso que a gente não conhece muito sobre ele. Não, isso é preguiça dos espíritas. E não estudar a vasta obra do pedagogo Rivaio, que vai se surpreender que não é 2 em 1, não. Realmente é impressionante a capacidade e a continuidade do interesse dele. Ele mesmo diz, isso aqui veio responder a várias questões que eu tinha, para poder trazer uma utilidade para o mundo, e ele enxergou isso muito bem. Não foram os espíritos que ficaram só dizendo isso, ele incorporou a aceitar este ponto, porque tem a lógica. Isso é a base de Kardec, realmente, é a lógica. Agora, falando um pouco mais sobre as diferenças doutrinárias, né? E essas diferenças doutrinárias são questões centrais ou secundárias, né? Eu me lembro aqui da questão, por exemplo, do momento da ligação, né? Se é no nascimento ou se é na concepção. Nos fale mais sobre essa questão doutrinária da diferença. Nós identificamos 3 questões, 4 questões. Uma é clássica, todos nós sabemos, que é a questão do nascimento. Que Kardec teve uma coragem muito grande para fazer essas mudanças. Porque durante 3 anos, estas respostas passou pelo crivo dos espíritos superiores. Então, lá na primeira edição, ele fala sobre o nascimento. Quando é que a alma, quando é que o espírito se integra ao corpo? E a resposta é seca no nascimento. Na segunda edição, ele diz que começa na concepção, se conclui no nascimento. Muito mais lógica para os dias atuais. É lógico que, entre a primeira e a segunda, Kardec fez experiências, coletou muitas informações, principalmente utilizando a revista espírita e a sociedade. E aí ele foi vendo que um aspecto importante teria que ser colocado. Aí as pessoas narram que encontra na revista espírita um diálogo com o tal Dr. Xavier, que dizem que é o pseudônimo, e que ele incorpora esse diálogo em perguntas e respostas na segunda edição do Livro dos Espíritos, sobre o outro ponto, que é a perturbação do espírito após o seu desencarne. Então, você tem do nascimento, você tem o estado da alma assim que ele desencarna, se ele toma a consciência imediata, ou se ele se liberta, e Kardec usa uma figura de linguagem, como uma pomba que foge de um abutre. Para, na segunda, ele dizer, não é como um pássaro que, de repente, ganha liberdade. E mostra uma questão de adaptabilidade, adaptação do espírito à nova circunstância. Você imagina você passando por uma grande cirurgia, uma cirurgia muito demorada. Você não desperta da noite para o dia. Você passa por uma fase de convalescência, de despertar. Então, na segunda edição, ele modifica este ponto. Um outro ponto muito importante é a questão da evolução do espírito. Este ponto fica em aberto nos 5 livros principais do trabalho de Kardec. A gente diz, não, ele colocou que transita, não.
Em algumas perguntas e respostas, ele diz que não transita o espírito nas fases de animal. Em outras, ele diz, olha, pode ser de uma forma ou de outra. Na Gênesis, ele desenvolve, mas não é o assunto fechado. Porque Kardec ele recebia informações de espíritos diversos e também pessoas que escreviam para ele. Ele ia selecionando a questão do método universal, que a gente tem muito a discutir sobre isso, porque Kardec não consultava todos os espíritos sobre isso. Aquelas respostas mais sensatas e de acordo com as ciências da época, ele incorporava. Mas o debate sobre a teoria da evolução das espécies, com o livro de Charles Darwin, publicado em 1859, ou seja, 2 anos depois da primeira edição, pegou fogo o debate. E aí, tanto os espíritos como Kardec foram cautelosos em incorporar este assunto. Então, é algo que precisamos detalhar. Alguns companheiros têm escrito sobre isso, mas a gente precisa discutir mais. Qual é a importância dessas discussões? É que nós começamos a sacralizar Kardec como missionário, mas ele foi fundamental em coletar essas informações e colocar o seu raciocínio e a questão da lógica e comparar com a ciência da época. E aquilo que não era condizente com a ciência da época, ele não colocava. E quando era, ele até mudou o texto, mas disse, poxa vida, só 4 pontos, mas mostra que Kardec evoluía com o estudo com os espíritos, ele continuava. Então, é muito pouco dizer que Kardec perguntava, os espíritos superiores respondiam e Kardec comentava. Isso foi uma forma dialética que Kardec tratou. Se a gente for saber qual é o método que Kardec empregou, dá a entender que foi um indutivo. Ele pegava todas aquelas questões em particular, depois ele dali tirava uma conclusão geral. Mas não foi só isso. Ele realmente partiu de alguns pontos de dialética, de colher opiniões contrárias e tentar aí uma solução. Aqueles seus ensaios foram magistrais no Livro dos Espíritos, e ele repetia isso no Livro dos Médiuns. Se você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ver aquelas partes escritas logo após as parábolas, aqueles textos que ele selecionou, e depois as instruções dos Espíritos. Você compara o texto de Kardec com as instruções dos Espíritos, às vezes ela é muito superior. Vamos ver a dissertação em Céu e Inferno. E a Gênesis nem se fala, né? Um livro muito influenciado pelo livro de Camille Flammarion, Deus na Natureza. Então, a partir daquilo, eu acho que ele se entusiasmou mesmo para escrever a Gênesis. Uma questão que eu tenho dúvida é, no movimento espírita se usa em geral a segunda edição, eu estou certo? Mas teve algumas alterações depois que não entraram nas edições que a gente tem? É por isso que o título do trabalho que eu fiz é Os Livros dos Espíritos. Primeiro, porque o Livro dos Espíritos é composto por 4 livros, da segunda edição em diante. Segundo, que quando você começa a comparar a segunda edição até a 16ª, eu ainda avancei para a 17ª e a 19ª, houveram grandes modificações? Não. Isso passou também de uma curiosidade, porque em 1998, o Conselho Espírita Internacional publicou, num trabalho em conjunto com a União Belga e a Francofônica Francesa, a segunda impressão em francês da segunda edição. E eles, na abertura, colocaram que só encontraram 10 diferenças entre as edições. E aí, eu sempre fiquei curioso com isso. Como eu tive acesso às 16 edições originais, digitalizadas, solicitando a Biblioteca Nacional da França, identificamos 12. Mas, às vezes, é um espírito com E maiúsculo, espírito com E minúsculo. Uma palavra ou outra. Kardec publica um errata com 10 itens. Isso na 5ª e na 6ª edição. E depois, na 7ª, ele incorpora uma única mudança e continua com o texto original. Então, não tem grande relevância. Uma questão ou outra só é relevante. Realmente, se você pega a 12ª edição, que realmente foi o texto definitivo, com a primeira edição, aí você faz um trabalho
interessante. E de lá para lá não houve mudanças, eu comparei com a 19ª, que já desencarnado, com certeza, não tem mudanças. Isso aí dá uma tranquilidade. Por quê? Porque quando você pega uma revista espírita, mesmo a original circulando pela internet, você vai notar que ele faz um link, às vezes, com o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foram publicados depois da Revista Espírita de 1858. Kardec ele tinha uma condição, quando publicava algo, ele voltava às outras obras, principalmente a Revista Espírita, reimprimia e fazia algumas ligações. Então, para você pegar a Revista Espírita original de 1858, só nos arquivos lá da França. Você tem ela lá sem reedições. Mas são coisas que Kardec, imagine quanto ele não laborou. Eu fiz um levantamento pela Biblioteca da França. Em 1862, Eric, ele lançou 14 obras, entre novas obras espíritas, reedições de obras espíritas. Só o Livro dos Espíritos foram 3 edições, fora a Revista Espírita e livros didáticos dele, que ele continuou fazendo edições. Então, é outro trabalho para comparar se esses livros ele teve modificação. Então, o filme Allan Kardec mostra um item que eu acho fundamental, é ele caindo sobre si, virando noite, na luz do lampião, para deixar uma obra bem extensa, que nós resumimos, às vezes, em 5 livros. E o pior, não lemos sequer. Então, nós espíritas temos um débito enorme com Kardec. Ao menos ler um livro que ele escreveu. Porque nós nos dissemos espíritas, simplesmente porque achamos que os espíritos existem, porque Deus é uma questão de fé, porque reencarnação é um mecanismo que tem algumas comprovações. Então, o espírita fica muito em termos de crer. Quando a gente fala que eu não creio em Deus, temos a certeza de sua existência por uma questão lógica, aí assustam as pessoas. E a gente transformou realmente, a gente sabe que isso é da cultura brasileira, o espiritismo é uma questão de fé, de crença, porque estudamos poucos, lemos poucos, e quando estudamos apenas no sentido repetitivo de memória e de utilizar o senso comum, que é a base da educação no Brasil. Ela é de memória, de repetição, de acúmulo, mas não de crítica, de discussão. E quando isso acontece, os cabelos ficam em pés. Bem, tem alguns comentários aqui da audiência, né? Rodrigo Melo comentou que boa noite. O Henry Neto comentou boa tarde, né? E aí ele comentou um negócio aqui. A obra de Kardec tem que ser estudada totalmente. E ela é progressista. Muitos princípios são desenvolvidos na Revista Espírita, né? E eu ainda vou lá além, né? Tem que estudar a obra pedagógica de Kardec. Eu estou fazendo agora, colhendo um material que é Kardec por ele mesmo. Então, eu peguei a Revista Espírita e fui colhendo todos os textos que Kardec fala dele. É outra personalidade do que a gente está acostumado, né? Aquela foto, que existem 4 fotografias de Kardec na Biblioteca Nacional, você pode baixar, fazer um download. Aí aquele rosto sisudo. E as pessoas imaginam Kardec daquele jeito. Olha, imagina um professor de alfabetização, de escola fundamental daquele jeito, as crianças iam correr. Aquilo tem um sentido, porque toda fotografia é como se fosse um selfie hoje. Ali ela tem 4 informações importantes. Primeiro, Kardec está com uma folha na mão, como se fosse uma mensagem. 2 livros em cima de uma mesa, ele com o cotovelo apoiado numa mesa, numa cadeira bem clássica, numa pose muito bem vestido a caráter na época. Porque o espiritismo, lidar com o espiritismo na época de Kardec já estava virando chacota, coisas de pessoas que não tinham o que fazer, porque a questão das mesas girantes já estava caindo em desuso. A gente sabe que vários livros já foram escritos antes do Livro dos Espíritos, demonstrando que eram os espíritos que estavam por trás das mesas girantes e começou a cair em chacota. A questão de Mesmer já estava também sendo muito criticado. Então, como é que alguém, pedagogo como ele, ia se imiscuir de questões misto de charlatanismo com perda de tempo,
coisas frívolas. Então, ele coloca aquela pose dizendo assim, isso aqui é coisa séria. Nós não estamos aqui por um estudo, não. Isso aqui tem pessoas de alta expressão social, pessoas de várias academias científicas estudando o assunto. E logo depois das viagens que ele começa a fazer, ele já mostra a penetração também do espiritismo na classe operária, principalmente em Lyon. Então, a gente tem que decodificar as linguagens corporais. Mas quem tem a biografia de Kardec, o Anne Blackwell, o Henri Salcy, vai ver que é uma pessoa boníssima, de bom trato, jovial e séria quando ela era. A gente não conhece Kardec, e se não ler as obras dele como pedagogo, vai conhecer menos ainda. Perfeito. O Luiz, Rodrigo Melo comentou aqui, Luiz Lira, li seu livro, um excelente trabalho. Eu conheço o Rodrigo, dá os parabéns, porque toda vez que eu vou ler esse livro, não consigo chegar à terceira parte, que é muito enfadonho. É um livro que compara tudo, como eu tive acesso, e a gente tem que ter um devido cuidado com os tradutores, por exemplo. Será que aquela edição que nós estamos lendo é a segunda edição? Acho que era que eles perguntaram lá atrás. Não, não é. Principalmente a tradução de Evandro Noleto, inclusive que eu me basei boa parte da pesquisa também, quando eu tive dificuldade em textos, ele até agora foi o único que traduziu a primeira e a segunda edição, então fica fácil você comparar pelos textos dele. Mas ele trabalhou 5 edições, ele só pegou a segunda reimpressão da segunda edição, pegou a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a 12ª. Então ali, e ele fez um trabalho ótimo de muitas informações de rodapé, identificando as pequenas mudanças que Kardec fez entre as edições. Ali já é uma coletânea de edições. Já que mudou pouco, ele introduziu essas modificações e assinalava o texto, que facilitou muito para os pesquisadores futuros. Então, para pegar a segunda edição mesmo, tem que baixar lá na internet, eu acho que na Kardecpedia já tem boa parte delas, e outras realmente tem que pedir lá à biblioteca. E cuidado, porque algumas edições estão circulando faltando páginas. Não estão completamente digitalizadas. Bem, o Henri Neto, ele fez aqui uma pergunta, né, que não é sobre o tema do Livro dos Espíritos, mas que tem sido muito debatido, né? O que o Luiz acha da adulteração na obra Gênesis, né? O que você acha sobre esse tema? Veja, embora eu ia chegar na Gênesis, que eu estou continuando o trabalho, estou agora com o que é o Espiritismo, mas não é fácil, porque na medida que você vai incorporando outras obras, você tem que olhar a Revista Espírita. No meu trabalho, eu comparei as edições do Livro dos Espíritos. Mas, para ser um trabalho mais completo, teria que pegar as revistas espíritas entre a primeira e a segunda edição, o que é o Espiritismo, que é uma obra muito mal estudada nossa. Kardec, no último capítulo, são 3 capítulos, no último, ele faz 84 perguntas e respostas no que é o Espiritismo, que não estão no Livro dos Espíritos. Então, já ajuda também a compreender. Então, é um trabalho de fôlego, e, embora eu achava que iria chegar até a Gênesis, quando foi publicado, eu não me debrucei sobre o material. Conheço pessoas e ouço muitos os vídeos de Simone, eu tenho os livros, eu tenho as 5 edições em originais, mas eu não mergulhei. Então, para exprimir uma opinião, eu estaria muito em cima do que se fala. Agora, sem modificações, como se colocam, capítulos inteiros modificados, é razoável que a gente pare para discutir, pensar, e é impressionante a quantidade, isso mais daqueles que afirmam que não houve adulteração, e que se tiveram algumas modificações não foram relevantes, muito superficial a análise. Eu vejo mais conteúdo de quem afirma que houve graves mudanças. Perfeito. Agora, o Rodrigo Melo comenta aqui, né? Luiz Lira, você concorda com a afirmação de que Kardec foi o autor da doutrina dos espíritos, atuando mais como um intérprete do que codificador? Essa questão do codificador é invenção nossa, né? Kardec nunca se colocou como codificador, né? Mas, pelas informações que ele recebeu, como uma missão de divulgar os princípios. Na primeira edição, Kardec deixa muito claro de que as perguntas e respostas, ele diz que
As perguntas foram deles, as respostas textuais dos espíritos, e o texto que ele coloca, ele deixa claro que os textos são opiniões dos espíritos em diversas épocas que ele coletou e deixou num estilo mais cursivo. O conteúdo são dos espíritos. Na segunda edição, nós vamos ver que vários conteúdos desses, principalmente nos ensaios e em comentários bem extensos, que no livro que eu fiz, eu coloco qual foram essas partes, a gente vê Kardec com desenvoltura. A questão de autor de uma obra, ela está ligada com os direitos autorais, do ponto de vista material. Os direitos autorais eram de Kardec, tanto que ele repassou em testamento para sua esposa. A questão da autoria dos princípios, Kardec deixa claro que são dos espíritos. Inclusive, reencarnação foi o último princípio que ele incorporou. Ele disse que venceu em argumentos. Então, Kardec, quando colocou o nome do O Livro dos Espíritos, ele estava colocando, olha, o conteúdo que está aqui são dos espíritos. Nós é que temos uma dificuldade muito grande de se apegar à forma. Kardec, na segunda edição, ele rearrumou o livro de uma forma mais didática, tirou repetições, ajustou melhor o conteúdo, tanto que há uma polêmica grande, porque aqueles 400 textos da primeira edição, eu não consigo mais dizer comentários, 2 deles Kardec transforma em perguntas. 66 ele transforma em respostas textuais dos espíritos, incorpora nas respostas. 200 ele descarta. E 121 ele coloca como comentário. Porque na segunda edição, na nota de rodapé número 1 de Kardec, na primeira questão, que é Deus, ele diz que utilizou, inclusive, tipos da tipologia, da impressão em letra menor para não confundir com as respostas. Quando a gente enxerga isso e diz, por que Kardec, do ponto de vista hoje, se você coloca entre aspas, algo que pode ter sido uma opinião dele, ou um texto discursivo dele que ele coloca como respostas textuais. Aí lembre-se, Kardec estava com um conjunto de informações e dispôs essas informações na melhor forma de aprendizado, entre perguntas, respostas, comentários. Então, alguém podia levantar a questão, então, de forma ética, Kardec... Não, ele disse que todos os textos foram passados pelo crivo dos espíritos, inclusive a segunda edição. Como ele arrumou isto, ele arrumou da melhor forma. Tem um trabalho, o trabalho nosso não é pioneiro. Primeiro, não começamos esse trabalho pensando em publicar livro, nada, era um material de consumo próprio. Eu notei que algumas questões da primeira edição com a segunda tinham disposições diferentes, se transformavam em respostas, e eu fui anotando aquilo. Quando Bruno Tavares me pediu para escrever um artigo, eu fui escrever sobre o Livro dos Espíritos e retomei esse material que eu vinha há 10 anos guardando. E aí comecei a escrever, depois de 2 anos de escrito, eu fui submeter ao CPDOC, que é um Centro de Pesquisa e Documentação do Espiritismo, é um grupo que se reúne desde a década de 80, a discutir material, quem quiser encaminhá-los, passa por uma mesa redonda. E também para a Liga dos Pesquisadores Historiadores e Espíritos, que se reúne uma vez por ano em seminários. Vocês mandam o material, eles analisam, incorporam ou não numa apresentação. E foi um revisor desse meu material que disse, olha, tem um trabalho anterior ao seu, você não citou no livro, e me passou o link na internet. Quando eu acesso esse material, realmente é um trabalho de primeira, tanto que eu cito no livro que ele tem que ser lido antes, embora só tenha um resumo do trabalho. Foi um trabalho de fôlego, porque eu considerei que Kardec aproveitou algum texto, bastasse uma frase que tivesse uma ideia, ele aproveitou, eu considerava aproveitado, ele não. Verificar o percentual de aproveitamento na resposta, na pergunta, nos comentários, é um trabalho perfeito. Pena que não foi publicado e em algum momento é preciso que ele seja. Eles já tinham verificado isso, o Daré e Cuvier, e eles disseram o seguinte, olha, por hipótese, achamos que Kardec abriu mão do cientificismo, da textualidade, para incorporar a questão da pedagogia, pedagógica, a forma de você ler e entender, que sempre foi o trabalho dele.
e não soube dar outras explicações. Aí você tem a explicação de Chibene, de Zeus, Antui, Hermínio, que diz que Kardec é coautor da codificação daqueles livros principais, e não deixa de ser. Com relação ao livro dos Espíritos, ele tinha muito material, e só Kardec vai saber do que é realmente parte dele ou não. Mas ele nos deixou um livro que explica esses fundamentos. Agora, se nós vamos continuar preso à forma e dizer Kardec pergunta, os espíritos respondem, ele comenta, aí é uma questão que eu acho, de princípio, que não pode mais continuar assim. Entenda-se o livro de Kardec, a autoria material textual dele, mais o conteúdo dos espíritos. Agora, continuando aqui, o Henri Neto, ele comentou: no Brasil o espiritismo está se transformando em uma religião igrejista, né? Nunca deixou de ser. Isso é uma questão histórica. Eu tive a oportunidade, que é outro trabalho que eu há 15 anos faço pesquisa ao redor do mundo sobre religião. Praticamente já visitei todos os países mais importantes das religiões mais importantes, só me falta a África, que eu deixei realmente por último, mas não é estudar a religião no seu sentido doutrinário, mas na relação dos seus seguidores com a religião. Eric, eu nunca vi todas, quase todas são iguais. Na hora do aperto, como nós somos iguais. Então, qual é a característica do Brasil? Um país cientista? Não é. É um país ligado ao misticismo, ligado ao espiritual. Quem quer compreender a nossa essência tem que visitar uma tribo indígena. Tudo nos nossos irmãos indígenas é ligado ao espiritual. O nome, a família, a casa, onde come, onde pesca, onde mora, onde vai, o rio, o nome das árvores, tudo é ligado ao espiritual. Aos nossos irmãos africanos, tudo ligado ao espiritual. Então, vamos ver que não tinha como a nossa identidade ser diferente. Aí a gente se lamenta, poxa vida, nossas casas espíritas transformaram-se em igreja. Ninguém estuda, ninguém... Mas vem cá, e o Brasil é um país de estudiosos? Não somos, poucos vão fazer isso. E então, lógico, o espiritismo ele vai ser estudado dentro das universidades, que já está sendo estudado do ponto de vista metodológico, de observação. É uma pena. Sei lá, será que o Brasil tem mais de 12 mil centros espíritas? Vamos dizer que uma comunicação mediúnica por semana, por centro, 4. Só aí nós já teríamos quantas comunicações mediúnicas por mês? Quase 48 mil. Quanto material de estudo é isso, não adivinha? Mas a nossa característica foi colocar o espiritismo numa questão de terapêutica, tanto daqueles encarnados quanto desencarnados. É uma ação. Como mudar essa realidade? É muito difícil, nós somos assim, em essência. Ia ter que mudar a cultura do Brasil. Mas mesmo assim, é aonde se tem as pessoas mais letradas em termos de religião, quando se compara com as demais. Ainda que lê alguma coisa. Quantos livros cada brasileiro lê no ano? Pouca coisa. Mas nós espíritas lemos bastante. O que é que nos faltam? Eu acho que alguns grupos sendo estimulados a discutir, porque não é fácil, por exemplo. Como é que são esses estudos? Não é ler e dizer que está certo, mas criar a segunda pergunta: será que é correto isto? É assim que nasce a pesquisa. Então, Kardec pergunta, os espíritos respondem, Kardec comenta. Aí vem a pergunta: será que foi assim? Isso aqui é uma inquietação. Puxa vida, quem é que vai dizer que não é? Vamos para os fatos. Vamos olhar, vamos analisar, vamos inferir. Outros vão dizer de uma forma, outros dizem de outra. Porque a pesquisa ela começa com questionamento do que é senso comum. Quem foi que disse? Olha, tem tantas coisas que nós repetimos nas casas espíritas que, se perguntar de onde que veio isso, a gente não sabe. Por exemplo, é clássico dizer, conhece-te a ti mesmo. Todo mundo diz que foi Sócrates. Não é de Sócrates. Isso estava escrito na entrada do oráculo de Delfos, lá na cidade de Delfos. Ó homem, conhece-te a ti mesmo e vai ver que és pequeno diante dos deuses.
Porque a grande questão de tensão era os homens mortais quererem ser imortais. Isso só os deuses davam essa prioridade, de entrar no Olimpo. Então, é um questionamento antigo, mas estava lá no portão do oráculo de Delfos. Quando um amigo de Sócrates foi lá, questionou ao oráculo qual era o homem mais sábio do mundo, eles disseram, vede Sócrates. E o amigo foi dizer, olha Sócrates, o oráculo de Delfos disse que você é o homem mais sábio do mundo. Aí Sócrates disse, agora você me deu motivo para a minha vida, porque eu vou questionar as pessoas. Se eu encontrar alguém mais sábio do que eu, os deuses não existem. Os oráculos é falso, porque por 800 anos o oráculo de Delfos foi o centro ocidental da religião. E se eu não encontrar ninguém, então os deuses existem. E ele partiu para fazer o trabalho dele, discursir. Outra questão a maior caridade que se faz ao Espiritismo é divulgá-la. Emmanuel, não tem essa expressão. Você encontra um texto no livro Estude e Viva, de André Luiz Emmanuel, que diz que o Espiritismo tem que ser divulgado para consolar, principalmente aquelas pessoas que têm dificuldades emocionais ligado à influência espiritual, que fazer isso é uma forma de caridade. Nascer, morrer, renascer, tal a lei, que está lá no túmulo de Kardec. Aí o pessoal diz, Kardec, não se tem notícia que é de Kardec. É uma adaptação, às vezes, de 2 ou 3 filósofos que colocaram de alguma forma, e os amigos de Kardec trabalharam isso. Tudo isso porque as pessoas falam e a gente repete. Então, é importante, não é? Isso só traz uma questão. Não se apegar à forma. E às vezes a gente vê debates incríveis sobre algo textual e a gente esquece do principal, que é o conteúdo desenvolvido, né? Qual foi a revelação que o Espiritismo trouxe? É uma pergunta que ele faz. Ele revelou o mundo dos espíritos. Poxa vida. É só ir numa aldeia indígena que eles vão lhe revelar a você, todo mundo espiritual. A gente não sabe responder. Nós temos 6 perguntas interessantes, que a resposta estão na codificação, mas a gente não lê, né? Os 5 livros principais. Quem foi Kardec? Segunda, qual a missão de Kardec? Terceira, quais são as obras de Kardec? Qual a finalidade das obras de Kardec? Depois, quem são os espíritas e qual a missão dos espíritas? Tem que pesquisar na obra que as respostas estão lá. E não é isso que a gente anda falando por aí. Então, você vê que a gente não sabe que nós somos nem a nossa missão, mas está dito pelos espíritos, como Kardec colocou, quem somos nós, qual é a nossa missão, que trabalho tem que ser feito. E aí vai ser pelo achismo, pelo que eu acho, pelo que eu ouvi dizer. É um trabalho que eu fiz no Carnaval agora, foi trabalhar essas 6 questões. Imagine o espírito das pessoas como terminar, porque toda a resposta dava em água. Quando a gente mostrou os textos dentro da codificação, parece que a gente está lendo pela primeira vez, e a gente já leu, releu, mas não para fazer uma análise crítica. Não tem resposta certa. Mas é preciso a gente discutir mais alguns pontos fundamentais. Principalmente no mundo de hoje, né, que com a evolução da tecnologia e da ciência, não tem mais barreira para nós. Olha, a pessoa diz, mas não sei nada de francês para fazer pesquisa. Não precisa. Bota o Google Tradutor, foi assim que eu me virei. Não precisa nem digitar o texto, é só pegar o celular, apontar lá para a tela, ele vai lhe traduzir. É 100%? Não é. Mas você consegue fazer pesquisa. Não tem acesso aos livros, é só solicitar que se tenha acesso aos livros. Qual é o nosso problema? A gente está perdendo muito tempo em WhatsApp e em novela. Tem que reduzir esse tempo. Exatamente, né? Investir mais na pesquisa, né? Que é algo que o movimento espírita brasileiro não se dedicou, né? O Rodrigo Mello, ele coloca aqui. Luiz, você concorda com a afirmação de que a formação do livro dos espíritos em perguntas e respostas é mais uma didática do que algo literal? Os dois. Nós vamos ver que, por exemplo, você pega a revista espírita, você vai ver que Kardec traduz textualmente o tal do famoso diálogo do Dr. Xavier. Imagine outros, textualmente para dentro do livro. Tenho confiança de que nesses documentos,
o acervo chamado As Cartas de Kardec, existe muitas mensagens psicografadas que, com certeza, algumas delas foram incorporadas ao Livro dos Espíritos. Então, tem textual. E a forma de arrumar é muito interessante, como Kardec fez, porque partiu da própria forma como surgiu essas pesquisas com a relação com o mundo espiritual. De perguntas e respostas rápidas por conta do método. O próprio fenômeno foi pelas respostas, ajustando o método, a forma, já não precisava mais ser de pancada, você imagina. A letra Z, quantas pancadas na mesa não dava, como enfadonho não era. O sim, o não, e depois foi para a Corbélia, da Corbélia foi para o lápis na mão, as pessoas se ressentem porque não tinha psicofonia, porque não tinha gravador para a época. No momento que tem gravador, fica mais fácil traduzir falando do que escrevendo. E aquilo deixava registros escritos, muitas cartas Kardec recebeu de comunicações. E ele ia o quê? Arrumando isso da melhor forma. Kardec é uma pessoa altamente sistematizada. Quando a gente lê no mínimo, 22 obras que ele escreveu, gramática, método de estudo, da aritmética, os problemas da aritmética, os problemas de gramática, então vamos ver uma pessoa que sabe organizar o conteúdo de uma forma mais lógica, porque didática é o quê? Lógica. E você partir de uma complexidade, transformar uma coisa simples ao nosso entendimento. Pestalozzi teve esse impacto grande na formação de Kardec. Porque a gente imagina, não, Kardec foi um espírito missionário, nasceu e já sabia de tudo. Não. Nós, quando nascemos, a gente vem com um processo de amnésia sobre determinadas áreas para nos forçar a estudar e a produzir. Os espíritos não vão fazer por nós aquilo que nos compete. O problema nosso é que a gente fica aguardando que os espíritos resolvam a nossa vida. Não. Kardec não recebeu nada de mão beijada. E quando recebeu, ele criticava. Os espíritos diziam, faça a revisão do livro com o médium tal. O que é que ele fazia? Fazia como médium tal, mas também procurava outros. Ele disse que não se sentia satisfeito. Não foi porque o espírito disse, faça assim, que ele exatamente fazia como disse. Ele tinha essa liberdade porque ele tinha, durante toda a sua existência, trabalhado isso. E a fundo as fontes. E ele tinha consultores, né? Na parte de Bíblia, ele usava Pisano. Uma nota de rodapé, o Evangelho, olha, sobre esse assunto, Pisano dando uma notinha. Então, eles se serviam também, de pessoas para ajudá-los em alguns assuntos. Muito importante, que foi o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente confunde também o que é o Espiritismo. Aí tem uma lógica que diz, não, o Espiritismo é a relação com o espiritual, a doutrina espírita já são os princípios advindos dessa relação. Mas se a gente pega os livros principais de Kardec, o que é que vamos ver? O primeiro e o segundo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, a teoria e a praxe, a filosofia e a praxe. E os outros demais, os outros três, a gente esquece do subtítulo. A gente vai sintetizando, esquecendo a essência. Kardec, no Evangelho, diz que o estudo dos Evangelhos se divide em 5 partes. Os fatos comuns da vida do Cristo, as suas máximas e morais, aquilo que se transformou em dogmas da Igreja, os milagres e as predições, e ele se ater sobre as máximas do Cristo. Em seguida, ele vai estudar os dogmas da Igreja no céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Aí ele trata dos dogmas principais da época. Céu, inferno, purgatório que foi criado depois, a essência do Cristo, está ali. E depois ele vai estudar os milagres e as predições de Jesus. Ou seja, ele estudou das 5 partes, 4, e a última ele não estudou os fatos, porque Ernest Renan fez isso. E os espíritos dizem a Kardec, não, essa parte, Ernest Renan, tratou dos fatos que Reimarus, no século XVII, XVI, ele fez um dos primeiros esboços sobre a questão chamada Cristo histórico. Albert Schweitzer é que lança no século XIX o primeiro livro sobre o Cristo histórico. Ernest Renan lançou várias obras sobre isso, o aspecto histórico, documental, textual, e a partir daí, hoje tem mais de 23 correntes de estudos sobre o Cristo históricos. Estudos científicos ligados às universidades. Então, toda a base
dos evangelhos foi estudado na época de Kardec. Parte por ele, parte por Ernest Renan. O que é que acontece? As pessoas dizem, não, o espiritismo não é religião, mas estudou o cristianismo. Ele é primeiro, que a base ética do espiritismo é o cristianismo. Um debate que tivemos com um monge budista, lá em Laos, eu estive recentemente, é muito interessante os pontos de vista. Nós passamos mais de uma hora discutindo. Eu tenho percepção espiritual e vi realmente um monge desencarnado influenciando esse outro monge nas respostas. Eu tentei futucar essas questões, mas como eles são, assim, muito interessantes o budismo. Por quê? Eu discutia muito a questão de Deus dentro da visão budista, que eles não tratam dessa forma. E nem para eles é importante. Porque o budismo surgiu de uma ruptura com o hinduísmo. O hinduísmo tem Deus para tudo que é coisa, mais de 1 bilhão de deuses. E nisso, Siddhartha Gautama, o Buda histórico, o que é que ele fez? Ele criou a ruptura e diz, olha, o problema da sua felicidade é você. Não vai atrás de Deus ainda. Depende de você, de romper com esses ciclos da reencarnação e dos karmas. Essa é a sua libertação, e você faz desapegando. Aí começa todo um trabalho. Então, o que é principal, ele volta para a nossa consciência, o nosso dever, da nossa responsabilidade de romper com as nossas imperfectibilidade, quer dizer, que nós não nascemos imperfeitos, porque seria Deus imperfeito, mas não nascemos prontos, e a responsabilidade cabe a nós de despertar a nossa consciência. E a gente fica jogando agora para o plano espiritual da mesma forma que se joga para os santos, para os deuses, a responsabilidade em ajustar a nossa cabeça. Isso é uma discussão, eu quero que eu tenha tempo para poder escrever esse trabalho sobre as grandes religiões no mundo, e algumas são impactantes, como os Sikhs. Quando eu estive em Amritsar, que é a cidade central dos Sikhs, na fronteira com o Paquistão, eu fui num templo enorme, você passa um dia para andar. Quantidade de gente, é muita gente. Olha, a gente tem dado a quantidade de gente que tem na Índia. E o que é que nós constatamos lá? Os Sikhs, fala-se que é uma ruptura do hinduísmo, ou misto do hinduísmo com o Islã, mas alguém em algum momento rompeu, colocou que Deus é único para todas as religiões, e que a maior oração e forma de se aproximar do divino é a caridade. Por isso que todos os templos Sikhs fornecem comida 24 horas, todos os dias do ano, e todo trabalho é voluntário. Então, são descobertas que só você indo, vendo, participando, consegue enxergar as semelhanças, porque Deus não opera só através dos espíritos. Isso é muito interessante. E nós ainda temos uma visão da divindade pagã, do secretismo grego, do paganismo. O Senhor lá em cima, vendo quem faz de bom e quem faz de errado, e vai dando as suas premiações. Isso são os deuses do Olimpo que ainda incorporamos na nossa forma de ser. O Rodrigo Mello, né, falando daquela questão, ele comentou: entendo Kardec como intérprete das informações dos espíritos. Sobre a questão da didática, foi o que deduzir da leitura do seu trabalho? Sim, ele traduziu a didática dele, mas tem questões textuais dos espíritos, mas ele pegou o quê? Um material rico, distribuiu de uma forma mais didática possível. Tem questões textuais, tem questão dele, tratou muito bem os assuntos, outros deixou em aberto, e na segunda edição aquilo que achou de modificar em relação à primeira, com informações que ele tinha recebido nesse interregno de 3 anos, ele modificou. Essa coragem que nós não temos. Kardec disse o seguinte: olha, se tiver alguma coisa que a ciência mostrar que não tem mais lógica, mude nesse ponto, não tem problema não. O espiritismo tem que caminhar para o passo. Muito embora na Gênese, ele já diz que a ciência oficial trata das questões materiais e tem seus limites. Não consegue adentrar nessa relação com o mundo espiritual. E aí ele que diz que a ciência espírita, então, caminha um pouco mais longo. Mas naquilo que é depender de alguns aspectos materiais, tem que caminhar junto com a ciência. O problema é que hoje, qual é o limite da ciência? Já toca aspectos éticos do ponto de vista da religião. Então, a necessidade de juntar os dois pontos é premente para o mundo de hoje.
Kardec utilizou de didática, basicamente. Mas tem algumas coisas textuais dos espíritos que não devia deixar de ter, porque até o conteúdo realmente são deles. O Rodrigo coloca aqui outra questão, né? Como podemos influenciar o estudo do espiritismo nas casas espíritas a partir da obra de Kardec, tá? Em detrimento das famigeradas apostilas, né? Isso é muito comum, né? Tem as apostilas com resumos, Essa né? discussão é muito dos próprios professores universitários, né? Nós tornamos o nosso estudo apostilar. A gente adora um resumo. Imagine, alguém já dá o leite pronto. É uma beleza. Só que quem faz um resumo, quem faz uma apostilha, coloca a sua forma de ver. E o pior, ela vai sendo repetida, até chegar alguém e dizer, poxa vida, eu não vi isso aqui em canto nenhum. Por que chegou a essa conclusão? Porque quem faz o resumo conforme aquilo que lhe impacta, o seu saber. Então, eu fui de uma época que não se lia nem se estudava, basicamente, o espiritismo. Começaram aquele trabalho do estudo sistematizado, de colocar os cursos básicos que Herculano tanto falou, de fazer um curso básico para conhecer Kardec, esse grande desconhecido que continua até hoje. Então, ainda, por pior que seja, o ESD, o EAD, outros estudos apostilar, que eu considero apostilar, é o mínimo que se tem. Não é suficiente, porque tem sempre um olhar de quem preparou aquele material. O que é que eu sugiro? Não estudar, às vezes, vamos estudar livros espíritas, começa pergunta por pergunta. Não vai conseguir. Mas pegar um princípio espírita, vamos supor, Deus. Como é que está Deus nas obras de Kardec? Tem que olhar a revista espírita. Hoje é fácil, né? Você botar o termo Deus e o próprio software vai fazer essa busca. Então, nos diversos livros, nos principais livros, no que é o espiritismo, na sua expressão máxima. Então, faz nesse globo de material, coleta essas informações e compare. E veja a percepção de como esse tema evoluiu ou não dentro da codificação. A melhor que eu encontrei, que eu fiz esse estudo, eu chamei de estudo comparativo da codificação. Por mais de 10 anos, no centro lá em Maceió, nós fizemos esse trabalho. Era um estudo comparativo. Então, pegamos 12 temas, que a gente chama de princípios básicos, mergulhamos, tanto na codificação, não fizemos a revista espírita, fizemos na chamada codificação, nos 5 livros principais, nos demais. Depois fizemos esse mesmo material com os livros da série André Luiz. Então, o que é o Espiritismo, você vai ver muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo. Mediunidade, aliás, é mediunidade no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte das preces. É a melhor definição sobre mediunidade. Então, às vezes a gente lê por partes e se perde no todo. Então, o melhor estudo é um estudo sistematizado que começa pegando o princípio e olhando como ele foi evoluindo na obra. E abrindo discussão, bem, como era este princípio nas demais religiões da época, nos demais livros que discutiam a época. Aí a gente vai começando a pegar o saber, vendo que a gente, em engenharia, chama as condições de contorno, como era o pensamento, como Kardec colocou esse pensamento, como esse pensamento evoluiu e como está hoje. Isso é um estudo adequado, sem ser apostilar. É lógico que cada grupo vai encontrar suas respostas, mas como vai ser rico a discussão? Aí a gente vai se abster basicamente de um estudo textual de pergunta e resposta, e aí sim vamos cair na crítica dos princípios. E o que aqueles princípios modificou na nossa existência? Que é uma questão que Kardec diz. Olha, todo esse material, esse conteúdo, modificou alguma coisa a nossa forma de proceder? Se a gente disser não, não estamos evoluindo. O Henry Neto, ele comenta aqui, as respostas aos sermões de padres e de artigos de jornalistas na revista Espírita mostram um grande intelectual além do seu tempo e que defende a doutrina na área de cada um.
Aí ele continua aqui: esses debates são grande material para o entendimento dos princípios da doutrina. Inclusive da evolução. É muito importante a leitura da Revista Espírita, para você ter ideia como a gente não dava valor à Revista Espírita. Júlio Abreu traduziu, creio que foi o primeiro tradutor da Revista Espírita para o português, desencarnou por esse trabalho. Quando ele terminou, estava enfermo. A FEB só veio publicar, acho que agora, né, recentemente, na década de 2016, 2004, dessa época dos 160 anos. Fez várias obras. Muito tardio, né? 100 anos depois, mais de 100 anos, 160 anos depois. Isso é uma crítica grande que nós nos fazemos, porque não adianta só estar criticando a FEB, mas só precisava da FEB fazer isso, porque nós não fizemos esse estudo sistematizado da Revista Espírita. Agora está começando a ser feito e descobrindo coisas interessantes. Então, estudar as críticas. Eu, ultimamente, estou fazendo isso. Eu estou pegando algumas pessoas que estão fazendo críticas, tanto espíritas, não espíritas, pastores, católicos. Porque, na lógica, o estudar ou não ajuda a compreender o sim. É quando você não consegue ter a resposta, mas já sabe as suas negativas. Ou seja, você já vai por eliminação, tirando aquilo que não é, para poder você chegar um pouco mais no conteúdo. E como eu aprendi com um determinado pastor que fez o estudo do Livro dos Espíritos, embora muito superficial, mas tudo aquilo que ele afirmava que era um absurdo, eu digo, poxa vida, é isso mesmo, é esse absurdo mesmo aí que ele está falando. E como ele captou interessante, dentro do lado da negativa. Se nós espíritos fizéssemos o estudo, a leitura que ele fez, mas tirasse essas conclusões, já seria um grande avanço de afirmação, porque você sentar realmente num grupo de estudos não espíritas, sem a questão do conteúdo doutrinário, não chamo lavagem cerebral, mas enraigado em nós, com 2, 3 perguntas a gente se desmonta. Ele vai perguntar, revelou o quê? Método de Kardec, que método utilizou? E ele vai discutir o método e vai ver se esse método era apropriado naquela época ou não. Por que Kardec utilizou o termo psicologia? O que era o termo da psicologia à época? E a gente esquece que Kardec estudou por 21 anos o magnetismo. E tem que resgatar esse material. Ele participou de que sociedade? Qual era o tema da sociedade? E deve ter as revistas dessas sociedades. Diz que ele foi secretário da Sociedade de Frenologia, que estuda a participação do aspecto morfológico, fisiológico do cérebro naquilo que nós somos. E a gente deixa esse material de lado, isso enriquece. Vai ajudar alguma coisa? Pelo menos o anseio de quem se pergunta. Então, são um grupo de estudos que devem existir. As universidades devem estar fazendo esses estudos quando a gente vai participar desses grupos, principalmente da Liga dos Pesquisadores Espíritas. É importantíssimo lidar com essas pessoas que vêm fazendo esses estudos mais sistemáticos com método. E é possível usar na casa espírita? É possível, sem nenhuma digressão, sem nenhuma ruptura, porque a gente não esquece que nós somos propensos também à investigação. Eu participei de uma instituição que anotava o resumo de todas as comunicações espíritas, durante 10 anos, de toda a quantidade de pessoas e dos problemas que foram tratados. Foi que rico material, para você pegar esse material e fazer toda uma estatística, todo um estudo dessa temática, dos casos que foram tratados, não foram tratados. Isso é ciência pura. Só basta ter disposição e, quando uma pessoa despertar para isso, ter o incentivo de assim fazer. Porque, veja só, passei 2 anos para escrever esse material. Comecei para consumo próprio, depois ele foi se transformando pelas próprias críticas. 10 anos juntando material. Então, às vezes, ele é uma existência para produzir algo, mas é um tijolo. E sobre ele você vai colocando outros. E a gente vai se libertando um pouco do achismo e do que quem me disse foi fulano de tal, então se ele disse, acabou-se. Ninguém pode desdizer. Perfeito. O Rodrigo Mello coloca aqui uma questão. Em 1866, Lachette publicou o Novo Dicionário Universal, considerado por Allan Kardec como o mais exato, o mais completo e o mais progressivo de todos os dicionários, né? Ele continua. No Novo Dicionário, Lachette publicou
uma interessante biografia de Allan Kardec, que foi traduzida e disponibilizada pelo IPEAC, e lá é dito que Kardec é chefe e fundador da doutrina chamada espírita. Por exemplo, Questiona, o que acha, você né? acha dessa afirmação? Aí De qual é seu a primeira. autor? São as perguntas que a gente vai surgir. Será? Quem é La Chatre? Quem era Kardec à época? Aí La Chatre criou um laço de amizade com Kardec, né? Esse dicionário de La Chatre foi um impacto grande, porque isso era da tradição dos iluministas, né? De lançar uma coleção com saberes, com novas conteúdos, novos termos. La Chatre lançou isso. Muito embora outros lançaram. E é interessante que uma enciclopédia mais na frente chamava Kardec de charlatão. Então, isso é tudo de momento e é muito rico. Veja aí que ponto de pesquisa. Como a doutrina espírita e Kardec era analisado por esses dicionários. Não só da época, e logo depois, e porque um é a favor, o outro é contra. Tudo tem contexto histórico, porque o que chama ele de charlatão, ele estava muito ligado a depois do processo dos espíritas, que é algo também pouco estudado, do grande impacto ali daquele... depois da desencarnação de Kardec, há um vácuo de estudo. Acho que um dos vídeos de áudio aqui do canal de Ed, eu vi ali o trabalho do livro A Mesa, o livro e os espíritos, não é isso? É a mesa, o livro e os espíritos. É um trabalho da década de 90, que foi publicado pela editora da Universidade Federal de Alagoas, que eu tenho o livro dela, a Edifal. Li o conteúdo do livro, é um material muito rico, lógico que não é perfeito, como nenhum livro é perfeito, mas é um material rico que estuda esse período. Simone Privato já tem muito material. Henri Salce, quando publicou na segunda edição de 1927 da biografia de Kardec, já se queixava que ninguém queria ler mais, ninguém lia a revista espírita da época de Kardec. E a biografia dele é toda tirada textualmente da revista espírita e da obras póstumas. Tem muito material dele, não. O material da pesquisa dele foi pegar o que tinha na revista espírita e jogar lá dentro. Como era desconhecido já no começo do século XX, quase 100 anos, e essa ausência de um pouco de interesse, mas não é por deleite, é para a gente se acercar da evolução do espiritismo, da doutrina espírita, e que pode continuar evoluindo, e que nós temos a responsabilidade em fazê-lo evoluir. Como é triste nós não termos ainda, a não ser que eu não tenha ainda tomado conhecimento, de um estudo sobre os fluidos melhor do que tem na Gênesis, capítulo 14. É triste para nós que não tem algo tão mais, com tantos físicos espíritas. Tem alguns materiais, eu acho que é Antônio Fonseca, que é um físico, eu gostei muito dos artigos dele, eu sou engenheiro eletricista, tive o prazer de conviver com um físico em casa e discutir muito essa questão da energia, como nós espíritas apropriamos hoje do termo energia, que nem os físicos sabem o que é, e a gente diz que a gente energiza a cadeira, que a gente energiza a pessoa e tudo. O Antônio diz, olha, continue usando o termo fluido, que é muito melhor do que energia. Então, nós estamos se apropriando em termos da física, principalmente da mecânica quântica, algo complexo demais. E onde há um vácuo, a gente joga aqueles conceitos sem nenhuma cerimônia. Isso não é uma forma científica de fazer as coisas. E a gente diz, o espírito tem uma ciência, a filosofia, uma religião, e fica por isso mesmo. E é muito triste. Sim, isso é muito comum, né? Confundir fluido com energia, né? Sendo que serão coisas distintas. O fluido é uma matéria, a energia é uma propriedade, né? Dessa matéria. Exatamente. Que não sabe ainda que se é do ponto de vista físico, não. São os efeitos, né? Mas quando a gente vai discutir bem lá profundamente, a gente se perde. Por quê? Porque se traduz em formulações matemáticas, discussões de um nível de abstração muito alto. Olha, a matéria em si é muito abstrata. O microcosmo é uma abstração. E aí começa a se ligar com as filosofias orientais, que ela
pela tradução que nós fazemos hoje dos escritos orientais, né? Porque a base lá no hinduísmo sânscrito, que já foi uma forma escrita da verbalização dos Vedas, que por si só já limitou os seus conceitos. É uma viagem, né? Quando a gente começa a ler os primeiros escritos, e hoje você tem a dificuldade, porque o sânscrito é muito antigo, já se perdeu muito seus conceitos e conteúdos. É como se fosse um latim antigo para a gente ler hoje, às vezes não faz sentido. Exato, né? Uma última questão aqui do Renato, porque já está com 1 hora e 10 minutos, né, aqui. Ele pergunta: o que você acha da frase que todo mundo fala no movimento espírita? Kardec não disse tudo. É impossível dizer. Ele disse aquilo que ele conseguiu absorver das informações dos espíritos, tratou profundamente algumas dessas questões, mas não tinha como dizer tudo. Por quê? Porque tem que andar para e passo com a ciência. Há discussões hoje sobre os óvulos congelados. Hoje, eu posso falar isso do ponto de vista científico. Eu tenho um filho que ele é especialista em fertilidade humana masculina. Ele diz: meu pai, hoje é possível você pegar, desenvolver um óvulo e um ser com material genético de 2, 3, 4, 5 pessoas. E mesmo você fazendo depois um rastreamento de DNA, você não vai saber mais quem é o pai, quem é a mãe, quem é nada. É possível já fazer todo esse desenvolvimento de um embrião em laboratório. Desenvolver em laboratório. Há tecnologia para isso hoje, por isso que o grande embate é ético, porque a gente vai começar um processo eugênico de você determinar corpos que sejam isentos de certas doenças genéticas. E vai impactar aquela restrição que deveríamos reencarnar para poder ajustar alguma questão emocional nossa. Se você fazer corpos que restringe isso, ninguém sabe de que forma vai haver mutações para poder permitir. É um debate muito rico. Então, Kardec realmente nem podia dizer. O que ele disse na época avançou bastante. Ele tem uma parte de Kardec muito avançada, que é a parte administrativa. Quem fez administração e economia no norte, Kardec tinha toda, lógico, depois de quebrar 2 vezes, a pessoa fica mais cuidadosa. Então, ele tinha uma visão administrativa que cabe hoje. É só ler o plano dele de 1868, quanto conteúdo administrativo para o mundo de hoje. Então, ele não disse tudo. Os espíritos, nós estamos na terceira onda, que eu falo, às vezes é reducionista, mas é como nós enxergamos na época de Kardec, ele criou os fundamentos. O trabalho de Chico Emmanuel e André Luiz, ele mostra um mundo mais próximo de nós, alguns desses processos um pouco mais detalhados, mas é sempre, agora na nossa relação com o mundo, dizem que o trabalho de Joana, na série chamada Psicológico, diz o seguinte: todo este conhecimento está fazendo a gente mudar, se autodescobrir. Pode ser questionável, mas assim, hoje, refazer o trabalho de Kardec é como se a gente estivesse mexendo com mesas girantes. Hoje é o seguinte: o sentido ético dessa obra, essa discussão que Herculano trabalhou, o que disso nós estamos transformando o mundo em nosso redor, porque Kardec disse que o espiritismo bem compreendido é para reformar as instituições, os aspectos sociais, as relações econômicas, as relações dos povos, a nossa relação consigo mesmo e com o nosso próximo, que é a base do cristianismo. Estamos fazendo algum trabalho nesse sentido? E vem os conceitos de caridade, e lá está escrito no Espiritismo que a caridade não é que nós espíritas estamos fazendo por aí, não. Aqui a gente faz o trabalho de caridade, ajudando os pobres e tal. Sim, mas é só olhar nossas casas espíritas, boa parte delas, quantas dissensões, quantas brigas, quantas lutas quando há uma eleição na casa espírita, pronto, já nasceu uma segunda, que cresce às vezes por dissensões, muito menos por colaboração. Então, eu queria agradecer a você, Luiz, queria agradecer ao Rodrigo, né, e ao Henry, que fizeram perguntas aqui, e eu queria ouvir suas considerações finais. Dizer que foi um estímulo a todos nós empreender
entrar um pouco na atmosfera do pensamento de Kardec, porque a partir daí a gente pode retomar e ajustar em nós alguns parâmetros, tentar reproduzir um pouco desse incansável trabalhador que pegou mesmo, abraçou essa identidade de ajudar o próximo com a visão otimista. O Espiritismo é uma doutrina do otimismo. E isso é importante, né? Porque Jesus ele entrou com as boas notícias, né? O Evangelho é boa notícia, bem-aventurança, sempre no sentido positivo, não como Moisés, que era tudo não faça, não deixe, não faça isso. E nós temos que retomar esse otimismo. Temos que retomar, porque ele é necessário para nós, para o mundo atual, e poder todos nós colaborar um pouco mais com o conhecimento. Não tem ninguém que saiba mais do que o outro. Às vezes é uma questão mesmo de transpiração. Um pouco mais de cuidado, de leitura, vamos errar, vamos acertar, mas o importante é a gente poder proporcionar uma discussão em todos os níveis. Esse tipo de discussão não é de massa. Realmente são locais de pessoas mais críticas, mas faz a diferença, porque é um viés que a gente perdeu, né? Desde Hernani Guimarães, que realmente tem um estudo voltado mais para a questão científica, de estimular nas universidades, em alguns grupos espíritas que têm propensão mais ao estudo, à crítica, é interessante. Isso a gente pode contribuir. Então, agradeço ao Eric e espero que ele continue nesse nível, que realmente esse canal é de alto nível, com discussões muito importantes. Olha, não tem muita novidade, não. O problema é que de tempos em tempos a gente esquece, né? Se a gente pegar no YouTube, eu comecei a ver materiais de 2009 já falando, cuidado com o Folheto dos Espíritos, Kardec trabalhou esses conteúdos, não se apegue muito ao texto, veja o conteúdo, aí 10 anos depois aparece de novo, tem novidade, uma coisa ou outra diferente, então tem muita coisa para a gente distribuir e discutir. Então, obrigado aí pela oportunidade, Eric. Muito obrigado, queria agradecer mais uma vez a você, Luiz. O João Pedro também comentou aqui, agradecendo a entrevista. E é isso, para quem estiver assistindo, se inscreva, compartilha, curta, né? E é isso, nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast. Até mais. Até mais, um abraço a todos.